Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Pessoal, depois de uma longa e tenebrosa ausência, por quê? Já expliquei para vocês o que está acontecendo, agora eu só vou trazer quem quiser pôr a cara. Se quiser ficar anônimo, fique anônimo. E eu não quero encher linguiça. Então, efetivamente, eu prefiro aguardar 15, 20 dias para trazer um assunto que efetivamente tem interesse. E hoje nós vamos falar sobre segurança de aviação. Vocês vão entender mais ou menos para onde eu quero ir. E aí tem o Código Aeronáutico, vocês têm legislações específicas para aeroportos, para funções dentro da aviação. E para isso eu convidei um amigo meu, pô, só traz amigo, porque os inimigos não querem vir. Eu convido, falo só que é o seguinte, eu não vou passar pano, eu vou perguntar o que eu acho que devo perguntar. E aí não sei porque ele não aparece. Então é o seguinte, ele chama Anderson Richard e ele é uma pessoa que foi fissurado e pela aviação desde muito jovem. E há muitos anos trabalha na parte de segurança. Que tipo de segurança? Nós vamos saber dele. Anderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Antônio. Obrigado pelo convite. Tá? Vamos falar aqui explorar um pouquinho aqui sobre segurança de voo e operações aeroportuárias e aeronáuticas. Me diga uma coisa, quando eu vou viajar de avião, Certo? eu posso ficar tranquilo, porque o pessoal antes checa mesmo, ou não, pode entrar uma bomba no salto do sapato, a mala pode explodir lá dentro, porque falam que depois você vai explicar, mas para vocês terem uma ideia, aconteceu comigo. Eu estava em Orlando e fui embarcar, e eu não sabia, eu também não é que eu não sabia, não prestei atenção, que acima, quando mais de 100 ml de líquido, não pode entrar na aeronave para viajar contigo na parte de passageiro. E eu tinha comprado 2 globos desse para dar para minha sogra e para minha mãe, aqueles globos tal e cheio de líquido dentro. A hora que eu passei, o cara deu um escândalo que eu pensei que eu tinha cometido, não sei, eu achei que eu ia ser preso, porque o cara não falou, senhor, ele deu um escândalo. Ele começou a berrar, parou toda a fila, eu fiquei branco, falei, vou falar ferrou, mas não foi isso que eu pensei. Aí ele mandou abrir a mala, ele pegou assim, que não pode, não sei o que, não sei o que lá. Aí o meu inglês é ruim, piorou muito, porque eu nervoso, né? Aí o cara pegou, se quiser, despacha. Não sei lá. Cara, eu falei, não, pode jogar fora aí. Tinha uma cesta lá que você põe dentro. Vai ficando ali. Só que tinham 2. O cara deu um maior escândalo, o cara fez um maior circo, eu quase mijei nas calças, aí ele fechou minha mala, passou com o outro dentro. Quer dizer, que se fosse 2 bombas, uma teria passado. Me explica isso. Eu te falo que não passava. Bom, primeiro, começando lá, voar super seguro, tá? Dados estatísticos falam que você andar de elevador é mais perigoso que voar de avião. Tá? Isso no mundo. Então é Mas não muito é o seguro. meio de transporte mais seguro do mundo, o elevador? Estatisticamente, sim, tá? Porém, a quantidade que você tem de elevadores em funcionamento e a quantidade de aeronaves voando, agora, por exemplo, você tem sites de rastreabilidade de aviões, que você abre uma coisa absurda, que você vê quantidade de aviões. Então, proporcionalmente, pela quantidade, um elevador ele vai te carregar quantas pessoas? 20 pessoas? Um avião hoje vai te carregar no mínimo 150 pessoas. Então, Bem mínimo, né? pela proporcionalidade, voar é muito mais seguro do que elevador. É. Tá? Então, o risco de acontecer um acidente hoje pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Assim, para casa de 1 para 1 milhão, 2 milhões, é uma coisa absurda. Você perguntou se é seguro você entrar no avião? Seguro até demais. Um exemplo. Quando você fecha um bilhete aéreo, tá? Muitas pessoas não têm noção do que acontece na hora que você deu lá efetivar a sua compra, o que acontece dali até a hora que você sentar no assento do avião. Tá?
São vários fatores, são vários cálculos que é feito, e a parte de segurança em si, ela é muito levada a sério. Hoje em dia, o Brasil ele é considerado um dos países mais seguros, principalmente o aeroporto de Guarulhos. O nível de segurança ele é quase equalizado com um aeroporto americano, tá? Então, nenhuma bagagem passa se não for rastreado, ou se não tiver qualquer dúvida que tenha hoje, vai entrar os órgãos, Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Local, agentes de segurança das empresas aéreas e do aeroporto para fiscalizar qualquer tipo de bagagem, qualquer coisa que for o mínimo de dúvida que gerar numa bagagem, ela vai ser retirada do voo. Um exemplo disso. Não sei se já aconteceu com você, por exemplo, você está num voo do trecho A para o trecho B, mas do trecho A para o trecho C, mas você tem que passar pelo trecho B. E não deu tempo de você conectar. Essa sua bagagem não vai seguir para o trecho C. Ela vai ser retirada no trecho B ainda. Por quê? Tudo via sistemas vai falar, olha, o Antônio não conectou do ponto A ao ponto B, ele não conseguiu refazer o seu recheck-in. Essa mala é tirada da aeronave, passa pelo scanner novamente, aí é feita a conciliação, ele conseguiu embarcar para o próximo voo até o trecho C, aí nós embarcamos a mala. Do contrário, essa mala não segue. E ela fica retida no aeroporto por trás dos bastidores. Com o pessoal de segurança do aeroporto, Polícia Federal, Receita Federal, você não vê a sua mala. Então não tem esse risco de passou no primeiro raio-x, eu consegui colocar alguma coisa dentro. Mas isso quando o pessoal fala, minha bagagem extraviou. Então não é extravio? Pode acontecer, dificilmente ela extravia, tá? Assim, de 10 casos, uma vai ser extraviada por N motivos, tá? A bagagem abriu durante o manuseio, ela pode ser desconectada ou perdida, mas em algum momento ela vai ser achada. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, a minha bagagem não chegou junto comigo no destino, mas um dia, 2 dias, 3 dias no máximo, a empresa está ligando para você. Antônio, sua bagagem nós encontramos, o senhor está onde que eu vou entregar ela? E aí pega o código aeronáutico, as resoluções da ANAC, você tem direito a um monte de indenização. Não é só aquela, é $100, é $500. Não. Toma muito zelo com isso, procure, porque os direitos hoje em dia são muito severos. E está aparecendo muitas especialistas na área de direito aeronáutico que te dão. O cara chega, você vai embarcar com a tua bala de mão, e passou, tem que despachar. Não tem que despachar. Você me dá uma negativa, uma certidão de negativa de embarque, porque vocês estão proibindo da minha bagagem de mão, e fala isso. Na hora eles vão pegar outro. Tá, vamos em outro. Entendeu? Tem muito direito aí que hoje em dia está pitando. Me fala uma coisa, Anderson, mas você trabalha na segurança pré-embarque, pós-embarque, ou como funciona isso? De uma forma geral, em todo o processo de operação dessa aeronave. Tá? Como que funciona, mais ou menos assim, a lógica da coisa? O passageiro chega, o Antônio vai chegar no check-in, vai fazer a sua apresentação para o voo X. Tá? Dali começa o trabalho do setor que eu trabalho, que eu atuo. Ali a gente vai começar a recalcular, dentro de segurança, a gente não está falando só a segurança, não só pessoal, mas segurança de voo de uma forma geral. Sim. Peso, balanceamento da aeronave, abastecimento, quantidade. Para aí, porque você está falando para leigos curiosos. Vamos lá. O que significa? Tem que ter, então, tem um balanceamento de tudo que vai entrar Sim. na aeronave, passageiros e bagagem. Sim, vamos imaginar assim, o avião ele é um charuto. Tá? Eu tenho que distribuir o peso considerando todos os aspectos entre passageiro, bagagem, carga, combustível, dentro desse charuto. Então eu tenho que equalizar esse centro de gravidade da aeronave, que está próximo da parte da asa. Tá? Se eu colocar mais peso na frente, o que vai acontecer? Na hora que esse avião for decolar, a frente do avião vai estar mais pesada. Vai ser mais difícil a gente chama de rodar o avião, tá? Na hora que você puxa o manche, o nariz sobe. Se estiver atrás, o peso mais atrás, o que vai acontecer? Você vai chamar ele e vai continuar embarrigado.
ou seja, ele vai demorar mais para se torna-se um risco de voo. Ele pode não decolar. Houve um caso, até saiu muitos vídeos na internet de um voo da Air France numa feira que teve em Le Bourget, que você vê um Airbus 320 ali embarrigado e indo no meio da mata e caindo. Foi justamente isso. O peso traseiro na aeronave estava muito maior. Ele não conseguia se deslocar para cima. Isso é calculado por computador? Porque, pelo que eu vejo, estou falando que você está conversando com leigo, pelo que eu vejo, chega aqueles tratorzinhos lá, cheio de mala, nego pega, joga tudo para dentro lá e bora, gente, está na hora. Então, vamos lá. Existe uma função dentro da aviação que se chama DOV, Despachante Operacional de Voo. E o DOV ele é responsável, tá, eu sou formado também nisso, tá? Ele é responsável por fazer todo o cálculo desse voo, tá? Então, antigamente, lá nos primórdios, isso eu estou falando lá da época do comandante Rolim, a gente fazia isso daí na mão, tá? Eram cálculos feitos na mão. Hoje não, hoje a tecnologia chegou, ajudou bastante, então você tem sistemas que já te pré-calculam esse voo. Porém, você precisa alimentar ele. Você precisa alimentar com quantidade de passageiros, quantidade de carga, cada passageiro, vamos considerar uma ou duas malas despachadas por passageiro, então tem a quantidade já de mala. Cada mala, cada tipo de mala, ela é considerada um tipo de peso. Por exemplo, uma mala despachada, que a gente chama uma mala local, ela vai pesar aí em torno de 15 quilos. A gente considera uma média, tá? 15 quilos. Bagagem de mão, ela é até 5 quilos. Então, você tem essa proporcionalidade. Até pegar um adendo aí do que você falou. Quando a gente pede para despachar a mala no portão de embarque, não é que a gente exige, a gente pede, né, de uma forma voluntária para se despachar. Isso para quê? Para a gente meio que equalizar um pouco mais esse centro de gravidade na aeronave. Ou você já deve ter acompanhado também a redistribuição de passageiros na aeronave. Você comprou o assento na 2 alfa, por exemplo, o cara vai te tirar da 2 alfa e vai te colocar na 5 alfa. Ele vai te colocar um pouquinho mais para trás ou então você tem essa movimentação de passageiro. O que é isso? É a distribuição do peso para deixar homogêneo o voo inteiro. Não sei se consegui explicar Não, direito. eu só não consigo, porque assim, aí você tem também aquele negócio, né? Eu estou entendendo, mas sou leigo. Então você chega lá e na hora de despachar, o cara fala: ó, eu comprei um monte de coisa, eu vou levar. Não, não pode. Não, pode, é só pagar o excesso. Então que porra é essa aí? Que cálculo é esse aí que pagando pode subir? Que agora se eu ver alguém pagando, eu vou dar porrada. Fala, essa porra aí pode sair do centro e nós vamos tudo pro chão. Existe isso daí, não é que pagando você pode, tá? Existem as companhias aéreas hoje estão não digo regra, porque isso aí não é uma regra. Algumas empresas cobram, outras não, tá? É uma forma de você mexer o financeiro, tá? Você ganhar mais ou menos, como em qualquer negócio, Sim. tá? Você é obrigado? Você não é obrigado. Tá? Realmente, você não tem obrigatoriedade. Então, eu vou pegar, como você colocou, vou colocar o passageiro seguinte se ele quer despachar a mala ou não. Tá? É uma forma até, às vezes você tem uma aeronave, um voo extremamente lotado, uma questão de conforto, tá? E pensando no lado de segurança, vamos imaginar o seguinte, você tem uma aeronave com 170 pessoas. As 170 entraram com as suas malas. Em uma emergência, mesmo pensando no lado de segurança, em uma emergência, quando você vai falar, vamos evacuar o avião, você já pensou, essas 170 pessoas têm que sair em até 70 ou 90 segundos, você tem que evacuar a aeronave, com todo esse monte de mala lá? É difícil. Então, pensando lá, fator segurança. É uma forma que você também reduzir. Você tirar 30 bagagens, 20 bagagens numa aeronave, você está elevando o nível de segurança caso venha acontecer uma emergência. Mala de mão. O pessoal não. O certo é a mala quadrada, aquela mala normal. Quando você põe no bin, em cima da cabeça, e mochila você põe no assento da sua frente. As pessoas colocam em cima, então mistura.
Em muitos casos, quando houve realmente uma emergência necessária, o que a pessoa fez? Ela quer sair, evacuar o avião e levar o seu pertence no mundo. Ah, só falta, pô. Leva. O cara tá morrendo e fala, não, peraí que eu vou pegar minha mala. Recentemente nós tivemos aí um acidente, se não me engano, foi na Índia, que tiveram que evacuar o avião, o cara escorregando lá pelas escorregadeiras lá na porta e a sua mala de mão. Paga. Então, assim, pensando em reduzir o risco em segurança de voo, a gente pede para despachar voluntariamente. Não, E é uma mas forma de você distribuir também. eu não me fiz entender. Que nem, você vai para Orlando, aí você tá com 2 malas, tal. Aí já te deu excesso, você fala, não, mas eu comprei tanta coisa que eu tô com mais 5 malas. E aí, é só você pagar o excesso, você embarca mais 5. E o cálculo foi feito, já foi para o Então, espaço. você concorda que essa sua mala, esse seu excesso de bagagem, também está sendo dividido por onda aeronave com carga? Sim. Eu posso cortar carga. Eu corto a carga. Ah, mas não é. Entendeu? Então, assim, o Antônio está com. Ele tem 23 Mas quilos. tem preferência para o passageiro, então? Com certeza. O passageiro é acima de. É o cliente, né? É ele que faz movimentar a Mas empresa. o cara que tem carga também é um cliente, pô. Sim, mas você concorda que o cliente. A gente costuma brincar, é um jargão em forma de brincadeira, tá? Que carga não reclama, tá? Mas então, por exemplo, se você jogar essa carga, vamos pegar, você pegou o exemplo de um avião nos Estados Unidos, Orlando Guarulhos, tá? O que eu prefiro fazer? O passageiro embarcar com a sua mala, com esse excesso de peso que ele pagou, vir de Orlando para Guarulhos num voo direto, tá? Vai reclamar menos. Ou a carga eu vou fazer Orlando, Manaus, Manaus, Guarulhos, quem que vai reclamar menos? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, mas então continua ainda, está tudo previsto. Está tudo previsto. Se acontecer, não, se tudo acontecer... previsto. É normal em Guarulhos a gente carregar uma aeronave. Em certo momento, esse DOV é tudo decisões colaborativas, tá? Você vai falar, olha, precisamos cortar carga porque vai aumentar o número de malas. Estava previsto 30 malas, um exemplo, mas chegou 50, então nós vamos tirar tanto de carga para um sobrepor o outro. Então, é feito dessa forma também. Esse cálculo todo é pensando justamente nisso, tá? Quantidade de mala, quantidade de carga, tanto vai de combustível. Se eu alterar isso aqui, eu posso reduzir ou aumentar a quantidade de combustível. Combustível? O avião, ele voa, ele é previsto, o combustível de uma aeronave, ele é previsto para do ponto A ao seu ponto final, mais 30 minutos, mais 45 minutos, tá? Se dentro disso daí, ele não, ou mais ou menos, Certo. ele não está dentro dos 30 minutos, ele pode declarar não é uma emergência, tá? Mas uma suposta emergência. Olha, vou entrar nos 45 minutos restantes. Então eu peço um aeroporto de alternativa. É 30 mais 45 ou 30 mais 30 mais 45. 30 mais 45. Então ele excedeu os 30 minutos, o comandante ele tem total autonomia para lá. Mas esse combustível vai estar na aeronave. Está na aeronave. Né? Você falou, vamos tirar combustível? Não, e me deu então, 75. Mas aí você tem dentro dessa margem. Eu posso reduzir o combustível considerando os 30 mais 45. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Por quê? 30 a 45, a hora que chegar nos 45, um exemplo, vai zerar, o motor vai apagar porque não tem combustível. Lógico que a gente sempre abastece a mais, você tem uma gordura para mais. Sempre. Você devia ter avisado isso nos caras da Lamia. Então, Chapecoense. até o caso da Lamia foi um caso interessante, que na época eu trabalhava na concessionária do aeroporto. E nós que negamos. Eles queriam operar, a princípio, a partir de Guarulhos. E o setor, eu fiquei sabendo que São Paulo negou, né? O setor que era responsável pelas aprovações de voo era o nosso. E a gente negou, a princípio. Tanto que eles saíram de Guarulhos, foram até Santa Cruz de la Sierra, no voo da BOA, né, boliviano de aviação, e de lá eles pegaram um voo para lá. Porque lá foi autorizado. Porque lá eles autorizaram. Então isso tudo era previsível? Tudo era previsível. Pelo pessoal da segurança, vocês negaram sabendo que ia da empresa. Não tinha autonomia para isso. E o comandante... O que o cara faz? Então, o comandante... Eu li o relatório final desse acidente específico. O comandante, que era um sócio da empresa também,
Ele já tinha feito essa rota algumas vezes, tinha dado certo, só que na aviação, Antônio, é assim, dá certo, não é viável para aviação, por isso que eu te falo, como a nossa conversa, é muito seguro. Infelizmente, de alguns acidentes ou incidentes, nós tiramos coisas boas daí, para não se repetir. Então, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, todo acidente, a causa do acidente, que não é uma só, é no mínimo 8, tá? Para ter um acidente, Para ter um acidente, ocorreram 8 falhas. 8 aspectos que geraram para ocorrer aquilo. Isso é científico, tá? Até tem um rapaz da aviação também, ele tem um canal chamado Aviões e Música, Lito Souza. Lito, conheço o canal do Lito. Super gente boa ele, super gente boa. Ele faz uma colocação muito legal, são elos de corrente. Se você quebrar um elo, você não tem um acidente. Então, um elo que emenda no outro, que emenda no outro. Se você quebrar um desse daí, você não tem um acidente. Então, cientificamente é comprovado que pelo menos 8 elos desses aconteceram para gerar o acidente. E se você, qualquer pesquisa de todos os acidentes, nenhum fato do acidente específico da aeronave A voltou a ocorrer num acidente B. Porque o que serviu de exemplo no A não vai se repetir de novo. E você já na sua carreira, já houveram outras vezes que você, teoricamente, seu grupo negou, não vai fazer isso que não vai dar certo? Já, várias vezes. Acontece já, isso. várias vezes. Vem para análise coisa que... Assim, mas aí a empresa já saberia. Ela tenta. Não só pelo fato de combustível, tá? Mas regulamentação de tripulação. Não, mas eu encaro mais meia hora de voo. Não, a sua regulamentação vai falar que você tem que encerrar a sua jornada de trabalho às 10 horas. É diferente, como um exemplo, uma analogia que a gente faz, tipo caminhão, vou esticar mais 10 quilômetros, né? Tomar um rebitinho. Eu tomo um rebitinho, eu consigo chegar no posto seguinte. Não, na aviação não tem isso. Por isso que eu te falo, é muito seguro a aviação, tá? Não só combustível, mas regulamentação, pensando no conforto do passageiro. Você vai pegar aí um voo de 17 horas, um exemplo, é confortável para o passageiro, numa classe econômica, você voar 17 horas? Tanto que o voo mais longo do mundo hoje, que acho que são 17 horas e meia, é um avião inteirinho configurado na classe executiva. Ele não tem classe econômica. Ele voa 17 horas e meia dentro de um avião. Em média, nós estamos falando de 11, 13. Se você pegar aí um voo São Paulo-Paris, a gente está trabalhando aí com 11 horas e meia, tá? Até a Alemanha, até Frankfurt, 12 horas de voo, tá? Dentro da medicina aeroespacial, a gente aconselha o seguinte: a cada 2 horas, você levantar durante o voo, ou dar uma volta, a gente chama de volta olímpica dentro da aeronave. Você vai andar, vai no banheiro para você circular, porque isso pode gerar uma embolia, tá? O sangue vai começar a criar bolha, e a hora que o avião pousa e você levanta, essa bolha sobe para o seu coração e você infarta, como já aconteceu diversas vezes, tá? E você vai ver a causa-morte do passageiro foi a embolia. E você fica próximo o embarque das malas? Como é que funciona a tua atividade? A minha atividade hoje ela é responsável por carregamento de cargas, bagagem e abastecimento da aeronave. Tá? Abastecimento? Abastecimento também. Tá? Lógico, isso já vem enviado para a gente, essa documentação de voo. Tá? Eu até trouxe algumas aqui, se você quiser ver. A gente chama de documentação de voo. Que vai me falar o que eu tenho que carregar, aonde eu tenho que carregar e a quantidade que eu tenho que carregar. Tá? Abastecimento, quanto vai ser colocado de combustível naquela aeronave para aquele voo específico. Tá? Então, eu vou acompanhando esse abastecimento, se está ok. Eu sempre... Você acompanha visual? Visual. Isso visual. Eu estou vendo lá o cara colocar a mangueira debaixo lá do avião. Eu estou vendo lá no painel da aeronave quanto está entrando de combustível. Tá? Abasteceu, então um exemplo, na aviação a gente fala em toneladas, a gente não fala em litros, tá? Mas, pensando na segurança, tá? É sempre um plus a mais. Vamos imaginar um voo, sei lá,
Vitória da Conquista, Guarulhos, Vitória da Conquista. Eu vou abastecer essa aeronave com 11 mil quilos, mais ou menos, de combustível, tá? Vai dar mais ou menos uns 11.200 litros. Abastecer, ouvindo o painel que está com 11 mil quilos lá, eu vou fazer um briefing com o comandante. Comandante, olha, entrou 11 mil, conferiu no meu painel lá embaixo lá, de abastecimento, eu vou conferir no cockpit. Você sobe para conferir lá também. Com ele também. Então, porque pode ter um defeito num ou no outro. É um cross-check. A gente faz um cross-check. Tá? Entrou tanto, beleza. Aí eu vou passar para ele a densidade que está naquele momento do combustível, a temperatura que está local, porque isso vai influenciar muito no pouso e decolagem, principalmente na decolagem, tá? Porque ele está saindo. A quantidade de litros, aí eu transformo toneladas em litros, e daí o caminhão abastecedor já me dá. Ele vai fazer os cálculos dele e vai falar, não, realmente, bateu o que você está me falando. Vamos seguir. Encerra o abastecimento por ali. Por questões de segurança, enquanto o avião estiver abastecendo, a porta não pode ser fechada, ela tem que estar aberta. Ele vai falar, pô, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver, porque se der qualquer tipo de vazamento, eu tenho que evacuar esse avião no menor tempo possível. A porta aberta, então, tudo a ver. Enquanto está abastecendo o caminhão debaixo da aeronave, a porta da aeronave tem que estar aberta. Tem alguém acompanhando. Então, assim, se você parar nos aeroportos... Só te interrompendo, né? Eu falo demais, eu sei. Não, muito pelo contrário, é para isso mesmo. Mas eu preciso tirar as minhas dúvidas, que pode ser desse. Na minha época, falava-se que avião era abastecido com gasolina azul. Tem nada a ver? Tem. Aeronaves, motor a pistão, tá? A gente tá falando aí de Cherokee, são modelos, tá? Cherokee, aviões pequenos de instrução, eles são abastecidos realmente com gasolina azul, tá? É uma gasolina que ela tem até 120 octanos, então ela é puríssima, tá? Aviões turbo-hélice ou turbojato já trabalha com querosene, Jet A1, tá? É um querosene, não é aquele querosene que você compra no mercado ou no posto de gasolina, é um querosene diferenciado, ele é um pouco mais forte, tá? Mas é outra coisa, tá? A gasolina ela é mais densa, tá, do que o querosene. O querosene é um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, tá? Mas a eficiência dele no motor é muito superior, tá? O motor a pistão, por exemplo, ele é passível de falhar e de morrer em voo? Pode, ele pode, porque ele trabalha com... Mas daí não dá para empurrar. Não dá para empurrar, tá? Aí o que você faz? Você tem ferramentas e fazer esse motor partir novamente. Você tem um vento contrário que está te tracionando pela hélice, você tem várias vertentes, tá? Já o turbo-hélice ou turbojato, ele é mais difícil, que é o motor a reação. Então, assim, ele é muito difícil de apagar em voo. Mas se apagar? Nós tivemos um caso, era um voo que ele ia pousar em Lisboa, em Portugal. Era uma empresa chamada Air Transat. Era um Airbus 330, dos 300 e poucos passageiros. Ele deu um problema de combustível durante o voo, tá? O que é problema de combustível? A aeronave apresentou um problema em cima do Oceano Atlântico, tá? E esse combustível saiu. Vazou? Ele vazou da asa, tá? A gente chama como se estivesse expelindo, tá? Isso daí não foi detectado pelo painel do comandante. No meio do oceano, os motores apagando. Esse daí foi dado como caso onde uma aeronave de grande porte, tá, em cima do Oceano Atlântico, ele teve a maior razão de planeio até hoje encontrada. Ele desceu? Ele conseguiu descer no aeroporto dos Açores. Né? Não, mas ele desceu no mar. Oi? Não. Deu tempo de ir até o aeroporto. Na verdade, assim, existe um termo técnico que a gente fala de alijamento de combustível. Tá? Esse avião ele se alijou sozinho, tá? Não foi detectável pelo comandante. Quando ele percebeu que um motor, na verdade foi um motor que começou a alijar, e aí numa ação da tripulação ele abriu uma válvula para equalizar esse combustível de uma asa para outra. Só que o vazamento estava justamente no meio. Ou seja, então ele zerou todo o combustível. No meio do Oceano Atlântico, o motor apagou. Eles conseguiram pousar. Tá? Imagina o motor como um motor do carro. Tá? Ele não tem alternador, ele não tem nada. Ele precisa de alguns equipamentos básicos. Aí desce. Existe um equipamento chamado RAT, R-A-T,
É uma hélice que ela desce debaixo do avião, que ele é um vórtice, tá? Que ele vai um alternadorzinho que com o vento ele vai te gerar os equipamentos básicos, tá? Tipo altímetro, velocímetro, alguma coisa para o mínimo para você voar. E aí ele conseguiu pousar no aeroporto dos Açores. Ele não tinha sistema hidráulico, ele pousou com uma velocidade muito superior. Como é que ele brecou isso? Não é brecou, né? Não, ele freia. Freio. Ele não teve o reverso, mas o freio pedal, sim, ele tinha. Aí o cara quebrou as pernas. Estourou todos os pneus, você compromete o trem de pouso, porque ele veio muito rápido. O toque dele, ele tem que jogar literalmente o avião no chão. Você sabe que o pouso é uma queda controlada. Né? O pouso nada mais é do que uma queda controlada. Não gostei de saber disso. O pouso ele é uma queda controlada, super segura. Super segura. Eu tô achando lindo, seu amor. Pô, tudo é muito seguro. É seguro. É seguro, de fato. Existe um site chamado Flight Radar 24, de consulta pública qualquer um. Se você entrar agora, você vai ver a quantidade, e ele te abre o mapa mundi, e cada pontinho amarelo daquele é uma aeronave que está em voo. Você vê a quantidade de aviões que está voando. Agora, enquanto a gente está aqui conversando, isso a gente está falando aí de milhares. Tá? E não acontece nada. Qual a distância de um avião para o outro seguro? Então, cada região tem distanciamento seguro, que a gente chama. Tá? Normalmente dá em torno de 2 a 3 milhas. É tudo isso? Existe tanto a separação vertical quanto horizontal. Por isso que quando passa um avião perto, assim, fica... mas não estava tão perto, estava muito perto. Tava, mas é dentro do espaço controlado, tá? Isso é previsto. Pode acontecer, mas ele está dentro dessa margem de segurança, tá? De 1.000 pés, 2.000 pés. Você já deve ter visto o vídeo, ou já aconteceu com você em voo, e você está numa rota de cruzeiro e você vê outro avião cruzando com você embaixo ou em cima. Eu vi vídeo, graças a Deus, nunca... Então, é normal isso. Normal. Se você pegar Estados Unidos, hoje, você vê a quantidade de aeronaves voando, você vê esses cruzamentos. Lá é considerado normal? É normal. Imagina isso vale para o helicóptero que está perto de um avião helicóptero chegando? Ele tem uma regulamentação diferenciada de avião. Mas o helicóptero não atravessa a rota de avião? Não. Não atravessa? Não. Ele pode até atravessar, desde que seja controlado. Ou seja, o comandante ele para, porque como o helicóptero ele é passível de parar, de pairar no ar. Por exemplo, se você pegar um exemplo, uma rota que você vai ter que cruzar o aeroporto de Congonhas, um aeroporto extremamente movimentado. E perigoso. Ele vai parar antes, pairado no ar, ele vai coordenar com a torre de controle. Torre, aqui eu sou o helicóptero tal, eu preciso cruzar para o campo de Marte, um exemplo. A torre vai falar, olha, agora você não pode porque tem uma aeronave pousando e uma decolando. Espera os dois, aí eu te autorizo. Ele está lá pairadinho. Agora que parou esse movimento no aeroporto, esse pouso decolado, ele autoriza você cruzar. Ele cruza assim falando, cruzando agora a pista 1, cruzando a pista 2. Cruzou, livrando a zona de pouso e decolagem. Está liberado. Então, é sempre controlado. Foi regulamentado, tem uma questão de uns 8, 10 anos, essa regulamentação para helicóptero. Tá? Imagina que lá em cima sejam ruas aqui embaixo. Então, a gente chama de aerovia. Tá? Se você pegar uma carta aeronáutica, são diversas aerovias que você tem, tanto de chegada, quanto de partida, quanto de rotas, né, normal. Então, helicóptero, como ele voa um pouco mais baixo do que as aeronaves, ela tem essa regulamentação diferenciada. Ela é muito mais maleável, vamos dizer assim. Tá? Vamos lá. Pessoal, só para informar, ele gosta tanto na área aeronáutica que o filho, por coincidência, é oficial do... coincidência. Mas é o seguinte, você já pegou alguma coisa embarcando que seria perigoso? Foi diagnosticado? Ou depois que passa por ali, chega no tratorzinho, é só jogar para dentro, seja o que Deus quiser? Não. Por exemplo, hoje em dia, uma das nossas funções é justamente, por exemplo, embarque de celular. Vamos pegar um equipamento simples, um celular. Ele tem uma bateria, não tem? Isso é perigoso, Oliver? É perigoso. É perigoso. Se tiver na carga não declarada, tá?
pode acontecer alguma coisa. Recentemente nós tivemos no aeroporto de Guarulhos uma aeronave da Total, que é uma cargueira, ela pegou fogo por causa de bateria, a gente chama de bateria de lítio, né? Então ela tem que ser devidamente identificada, notificada, existe um documento que a gente chama, que a gente declara, olha, está entrando no porão X equipamentos com bateria de lítio. Mas que nem eu nunca nenhum embarque meu me perguntaram. Como o celular é uma quantidade muito pequena, tá? Recentemente também aconteceu em um voo, se não me engano, foi na Europa, inclusive, de um telefone, estava dentro de uma mala e esse telefone, a bateria estourou e começou a pegar fogo em cima ali de onde você põe as malas. Mas foi rapidamente contido e tal. É uma quantidade muito pequena. Você imagina a gente embarcando aí num avião de passageiro mesmo, a gente se depara isso diariamente. Cargas que têm bateria de lítio, tá? Equipamento médico é o que mais tem bateria de lítio, né? Às vezes equipamento de cardíaco que está transportando no hospital, ele tem. Mas isso é notificado, aí ele é classificado, ele tem uma tabela de classificação de risco, onde o comandante sabe, o porão tem que ser monitorado entre temperatura, detector de fumaça, detector de calor no porão. Qualquer emergência que tem, o avião ele tem prioridade para pouso total. E me diga outro detalhe. Acho que hoje em dia pode, não sei. Mas eu nunca fiz. Hoje em dia pode ficar ligado o celular, não pode, que antigamente não pode, tinha que estar no meu avião, não sei o quê. Pode ir no modo avião. A aviação ela trabalha de uma forma muito segura. Tá? Interfere, Então, realmente. vamos lá. 99,9% não interfere. Mas existe 0,001% que pode interferir. Então não pode. Para você ver o nível de segurança. Por isso que eu te falo, eu te atesto. Amo o que eu faço, é seguro a aviação. Então, enquanto deter o mínimo de dúvida, existe 0,00001% de que possa interferir, então não vamos permitir. Então você põe no modo avião que ele não emite ondas, né? Sinais de onda. Então, por isso que a gente pede para modo avião. E vamos chamar de inbox, dentro do avião. Qual o tipo de verificação, de vistoria que você faz naquele charuto, onde o pessoal está sentadinho? Primeiro, para você entrar no avião, você passou por um raio-x, não passou? Sim. Então, isso daí você já é visto ali. Se você tem qualquer tipo de... depois de 11 de setembro mudou muita coisa na aviação. Tá? Mas a partir de até a classificação de segurança dos aeroportos. Eu te falei que Guarulhos hoje ele é considerado, ele está no mesmo nível de segurança que os aeroportos americanos. Tá? Então você já passou por um raio-x onde já foi detectado se você tem algum tipo de metal, alguma coisa que possa e pôr em risco a segurança de voo. Ponto 1. Ponto 2. Aquelas pessoas que estão ali andando no avião, que muitos passageiros aí interpretam de uma forma, ele está lá para me servir o cafezinho, que são os comissários de bordo. O comissário de bordo nada mais é do que um técnico de segurança. Tá? Então, é normal, a gente mesmo que está andando no avião, você está vendo a pessoa se ela está mais tensa, se ela está menos tensa, se ela está preocupada, se ela está olhando para um lado para o outro. Então, eles são treinados justamente para perceber qualquer tipo de ação que possa trazer risco de aeronave. Tá? A passageira entrou com uma bolsa, colocou debaixo ali do assento, mas ela está meio que protegendo alguma coisa tem. Então, é dado uma atenção maior. Tá? Não só pré-embarque, durante o voo e até o desembarque. Então, o passageiro está sempre sendo monitorado de alguma forma. E se você conseguiu passar por algum motivo, conseguiu passar com. Eu sei que você fala que é quase, mas tem aeroporto, você sabe disso. Tem aeroporto, pô, eu cansei de. Eu fazia São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Marília, São Paulo, São José do Rio Preto. Cara, é uma salinha. E nego ali chega. Não tem muita. Se o cara quisesse, que nem. Eu não entendo o seguinte, vamos lá. Eu não posso entrar com mais de 100 ml de líquido, mas com 50 eu não derrubo? Então, vamos lá.
Foi feita uma pesquisa com relação a esse negócio dos CML, ou a mais ou menos. Vamos imaginar que qualquer reagente biológico acima de 100 ml, você pode contaminar um avião. A gente está falando aí em 150, 170 pessoas. Tá? Abaixo disso, a quantidade química é tão baixa que ela não compromete, tá, a segurança de voo completa. Ela pode comprometer em parte. Tá? Então, realmente, acima de 100 ml, não sei se você se recorda, um tempo atrás aí que teve alguns atentados com um tal de um agente químico chamado antrax. Eu ouvi falar, isso é um agente para doença, né? É. Esse agente, ele é acima de 100 ml, você inutiliza toda a tripulação e passageiro. Acima de 100 ml. Então, pensando no fator segurança, foi comprovado que isso, acima de 100 ml, você pode comprometer a segurança e idoneidade dos passageiros e da tripulação, não pode mais que isso. Então, sempre pensando além. E me diga outra coisa. Na cabine, os termos podem não ser os corretos. Né? Viaja um piloto, um copiloto. Na época do meu tio, que faleceu, ele era engenheiro de voo. Então, eu vou te falar uma coisa. Você sabe quem é o DOV hoje? É o engenheiro de voo lá. O que é o DOV? O DOV já falou de operacional de voo. É o cara que faz o cálculo do voo. Mas meu tio, ele conta que ele ficava na cabine, ali tipo numa mesinha, fazendo o tempo inteiro, não sei o quê. Hoje não é mais assim. Não. Quem viaja na cabine hoje? Piloto e copiloto. Só. Comandante e copiloto ou primeiro oficial. Tá? O copiloto tem a mesma qualificação, a mesma instrução do que o comandante. Tá? E eu fiquei sabendo que eles não comem a mesma comida. Não podem. Isso é verdade. Por questões de segurança. Segurança, tá? De voo. Se eu e você estamos na cabine do avião, eu como frango, você come carne. Se eu como massa, você não come massa. É mais ou menos por aí. Em voos de maior duração, acima de 8 horas, viaja comandante, primeiro oficial ou copiloto, mais um comandante. Mais um comandante. Mais um comandante. Tá? Em muito mais horas, viaja um comandante, um copiloto, um comandante e um copiloto. São 4 pessoas. Eles não estão dentro da cabine efetivamente. 2 tem a primeira parte, que é a decolagem, e uma parte... Tem uma cama, né, no avião. Tem, a gente chama de sarcófago. Todo avião grande tem. Sarcófago? A gente chama de sarcófago. Porque eu vi mesmo. O termo técnico é esse aí, sarcófago, tá? Onde são beliches, tá? Mais ou menos. Acima da cabeça um sarcófago mesmo. Mas assim, com total conforto, são ar-condicionado, luz, tem todas, né, carregadores de telefone, então, acesso à internet, é muito legal. É assim, para quem não sofre de claustrofobia, não tem problema, né? Tá? Mas é um lugar extremamente fechado. Literalmente em cima da cabeça dos caras. Literalmente. É um negócio. Mas é super confortável. Tanto que até imagino você desse tamanhinho. Mas cabe, eu te falo que cabe. Você tem 2 metros de altura. Mas hoje, a hora que ele me cumprimentou, eu falei, meu Deus, se ele me dá uma raquetada dessa... A mão do cara é uma raquete. Fala isso que eu tenho 2,3 metros de altura, mas cabe, é super confortável, tá? Para você ter uma ideia, pensando no fator segurança e conforto, antes da tripulação assumir o voo, esse sarcófago ele é preparado por uma equipe de pessoal pré-voo, com manta, travesseiro, garrafa de água. Então, assim, ele se sente super confortável. E se torna um costume, né? Costume. Deixa eu voltar para a segurança. Me interessou muito porque eu sou um cara que eu não viajo tanto. Falar que, não, tem cara que fala, nem aí. Tem outros que falam, de alguma coisa você vai morrer. Eu falo, então, mas aí é o seguinte, eu não queria morrer bem, dá para escolher. Tá? Então é o seguinte, você está ali no solo, você está vendo o abastecimento, e se entrar água nessa gasolina? Porque eu já ouvi casos em que a gasolina eles chamaram de contaminada. O que é isso? Acontece muito daí na gasolina, tá? Na gasolina azul. A querosene não. Pode acontecer? Pode, mas antes desse combustível chegar ali no pit de abastecimento, a gente chama, ele passa por diversos testes, tá?
No próprio caminhão abastecedor, Enquanto está abastecendo, enquanto está ele tá, testando. ele tem um manômetro ali que ele vai te mostrar a quantidade de contaminação. Então, é uma bolinha, como se fosse aquelas bolinhas de hospital, de oxigênio, aquela bolinha sobe, é aquilo lá. Essa bolinha está sempre embaixo. Se ela se movimentar, é um risco de contaminação. Para-se o abastecimento. E o que já foi? Não, aí não entra. Não entra. O próprio caminhão ele bloqueia. A partir, O que foi, tá bom. o que foi, tá ótimo, tá perfeito. Tá? Qualquer movimentação dessa bolinha, o próprio caminhão tem um sensor que fala, opa, pum, ele trava, como se fosse a bomba automática. Tá? Acontece muito o seguinte, pode haver, no caso de gasolina azul, por exemplo, os aviões pequenos, não vou falar contaminação do combustível, tá? Mas algum tipo de umidade que gere nessa gasolina. Então, por exemplo, se o avião ficar parado, sei lá, vamos pegar uma pernoite, ele chegou de tarde e vai voar só amanhã de manhã. No pré-voo do comandante, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um pré-voo. Existe um pré-voo. Ele vai dar uma volta. Não sei se você também já viu um comandante sair da cabine, descer no avião e fazer uma volta andar em volta do avião. Isso não, mas isso aí é o pré-voo. Não é que ele sobe, anda e volta. Não. Ah, pré-voo em solo. O pré-voo. Pré-voo antes de decolar, em solo. É uma vistoria. O que ele vai fazer? Ele vai drenar esse combustível. Ele vai debaixo da asa, é um copinho com uma agulha, então você coloca aqui. Já vi isso aí. Ele coloca ali, então ele vai te dar a quantidade, se tem água, se não tem, tá? Por quê? À medida que o combustível está em espaço estacionário, o combustível é mais denso, né? A água desce e o combustível fica em cima, como se fosse mistura de óleo e água. Ou ele drena aquilo lá. Se ele perceber aquilo, ele vai drenar aquilo até começar a sair combustível. Tá? Diferente do querosene. O querosene ele vai ter essa bolinha lá no caminhão abastecedor. Movimentou, ela trava. E já aconteceu de você reprovar pneu? Acontece. Acontece. E o cara tá indo tá querendo subir de novo com aquele raio daquele pneu. Troca pneu com passageiro dentro do avião. É mesmo. É normal, por exemplo. Imagina que. Mas o filho da mãe chegou até ali, ele ia decorar com esse pneu. Então, você já percebeu que quando o avião pousa, ele sai uma fumacinha? Sim. Então, o que acontece? O pneu está parado. A hora que ele toca no chão, ele começa de 0 a 200 km ele dá aquela fritada, vamos dizer assim. Tá? Na origem dele, o pneu estava ok. Mas na hora do pouso, nessa fritada que ele deu, ele chegou no limite do pneu. A manutenção vai chegar. Você pode ver que também, toda aeronave, quando chega um agente de carregamento ou descarregamento no avião e um mecânico. Sempre tem um mecânico. Ele está fazendo essa vistoria também. É sempre cross-check. Pô, esse pneu aqui não está ligando. Ele já vai acionar no setor de manutenção. Olha, o pneu da aeronave tal não está legal para seguir voo. Vamos segurar? Aí eles pedem normalmente 40 minutos. É o tempo que você troca um pneu de avião. Tá? O embarque está rolando, abastecimento está acontecendo, carregando carga, mala, não sei o que, o cara está trocando pneu, normal. Aí vem um pneu novo, aquele lá sai e vai para reparo. Mas, Anderson, tem casos em que a empresa tenta dar uma forçada para. Que a gente ouve tanto, a minha foi né? Tá certo que é uma empresa menor, tal, mas tem casos em que eles dão. Aviação comercial é praticamente impossível. Não. É praticamente impossível. Até porque. A minha não era comercial. Na verdade, não, ela não era. Ela era um fretamento. Era fretamento. Tá? Aviação comercial, além do que, para o avião tirar, o comandante tirar o avião do chão, no mínimo umas 4 assinaturas precisa. Tá? Uma delas é a minha. Eu tenho que assinar uma documentação de voo que eu estou atestando que aquele avião foi carregado adequadamente, foi abastecido adequadamente. Que você acompanhou. Eu acompanhei. É uma puta de uma responsabilidade. E eu assino. E eu tenho um registro na ANAC. Tem um número lá. Então, Deus o livre guarda. Acontece qualquer coisa, quem é a primeira pessoa que vai ser chamada? O DOV, que fez o planejamento, e o despachante de voo ali debaixo da. A gente chama asa abaixo, tá? Vão te chamar, você vai ser afastado das suas funções laboriais, tá? Até a investigação final. Vai ser várias entrevistas que vão fazer com você, eles vão cruzar informações, é feito pelos terifam, tá? Qualquer investigação, qualquer acidente ou incidente. Acidente é quando é uma coisa mais grave, incidente quando
O avião pousou e furou um pneu no pouso. Pode Dizem acontecer. que incidente tem muito, Incidente é quase que tudo diário. mas sem maiores consequências. Sim, o avião veio, pousou e furou um pneu no pouso. O avião ficou parado na pista. Aconteceu recentemente em Campinas, né? O aeroporto de Viracopos ficou inoperante acho que por 4 horas. Mas era por causa de furo no pneu? O avião pousou e furou o pneu na pista. Então, assim, o avião furou o pneu, ele para ali e acabou. O pessoal vai trocar lá na pista. Troca o pneu para ele ser rebocado. Então, isso é um incidente. Acidente é quando pode gerar uma morte, alguma coisa mais séria, ou danificado. Não necessariamente uma queda. Não necessariamente uma queda. Qual o acidente que não é uma O queda? avião varou a pista. O avião varou a pista. Ele pousou, não conseguiu frear, não conseguiu frear e varou a pista. Ou seja, não houve morte, graças a Deus, todo mundo bem, mas danificou a aeronave. A aeronave está em própria favor. Ela vai para um centro de manutenção, até o negócio, volta a falar. Você vê que eu falo sempre, bato na mesma vez. É seguro. Aconteceu qualquer coisa, vai ter que ser reparado um avião. Esse reparo não é simplesmente vai lá para a funilaria lá da empresa, vou fazer, não. É acionada a fábrica, o fabricante do avião, olha, aconteceu isso, nós temos que fazer o seguinte reparo, YZK. Vocês atestam? Não. Isso daí, um avião parado, você pode considerar quase um mês. Porque vai para o fabricante atesta, não atesta, olha, pode fazer, desde que você contemple isso, isso, isso. Aí vai ver se pode. Fez, reparou, beleza. Aí vem alguém do fabricante, ou manda foto, ou alguém responsável, um engenheiro-chefe. Olha, fizemos de acordo com o que o fabricante especificou no reparo. Mas beleza, então o avião pode voltar a voar. É feito um voo de teste, a gente chama de voo de check, principalmente quando afeta muito a pressurização da aeronave, do charuto, né? É feito um voo de teste, o avião está ok. Assinatura. Ou seja, eu te faço agora a pergunta. Você assinaria uma coisa que você não atesta que está seguro? Eu já Jeito. Então, não somos deuses, tá? Mas a gente procura, a gente pensa sempre no bem-estar. Responsabilidade. Eu costumo falar com o pessoal que eu supervisiono, a sua função de asa abaixo está ligada diretamente a pelo menos 180 pessoas. Você tem 180 vidas debruçadas no seu ombro. Então, faça o seu trabalho bem feito e consciente daquilo que você está fazendo. Porque se você não fizer, você está matando 180 pessoas. E aí vai ser 180 famílias chorando em cima de você. Me diga, mas todo mundo é ser humano. Aí o cara tomou o pé da mulher, está chateado, ele tem que trabalhar. Como é que funciona aí? A empresa que eu presto serviço hoje, ela tem um programa muito legal, muito bacana, que chama Humorímetro, tá? O funcionário, quando ele chega... Estou rindo porque é sério. Não, mas é sério. Ah. Chama Humorímetro. Então, como se fosse um fórum, tá? Uma pesquisa muito rápida, você não perde um minuto fazendo. Então, antes de você bater o seu ponto, você é obrigado a responder esse questionário. Você está bem hoje? Então você vai colocar lá, estou bem. Estou bem. Então, se você está bem, gerou uma classificação, a sua supervisão vai estar acompanhando isso de alguma forma, tá? E eu vou estar bem. Será que você está bem mesmo? Às vezes você está lá debaixo do mas você está lá meio cabisbaixo, então eu, como supervisor, eu tenho obrigação de vir. Então, fulano, vem cá, vamos conversar e eu estou aqui. Então, assim, funcionário... Até isso é verificado real. É real. A gente brinca, né, que o humorímetro ele desperta muita coisa. Então, que aí o cara pode mentir. Eu pode, acho assim, acho mais confiável esse feedback seu visualizando, porque o cara pode mentir no papel. Mas quando a gente está... Não. Cara, quando a gente está para baixo, qualquer um percebe. Então, eu entrei na aviação... E outra, você conhece teus funcionários. Você sabe que o cara não está normal. Eu entrei para aviação em setembro de 88, tá? São quase 30 anos. E já deu para a gente pegar mais ou menos se essa pessoa está bem ou não. Daquilo que você falou, você conhece a pessoa, você sabe que é uma pessoa brincalhona. Naquele dia ele chegou meio quietão, alguma coisa está acontecendo. Você vai resguardar ele de alguma forma, vai tentar chamar ele, né? Hoje, juridicamente, tem muito cuidado, a gente tem muito cuidado com isso, porque hoje em dia qualquer coisa pode gerar um processo da forma que você fala, que você interpreta. Então, mas
eles entendem que eu estou lá para ajudar, né, para auxiliar. Você está com algum problema? O que eu posso fazer para te auxiliar nesse ponto? Para não envolver a segurança de voo. Hoje eu não estou legal. Hoje nós tivemos um funcionário nosso que a mãe dele faleceu. Então, é uma pessoa que a gente está afastando ele das operações. Lógico que ele vai ter o processo dele de sepultamento da mãe, mas é uma pessoa que ele vai ser acompanhado super de perto por outros supervisores. Na empresa que eu trabalho hoje, nós somos em 5, por turno. Então, não é só o Anderson. Às vezes eu também não estou legal, Tipo, né? Mas tem mais 4. Então, impossível, tá? Os 5 não está num bom dia e não possa avaliar um bom funcionamento. Então, pode falar, é seguro. pode, vou insistir, porque são minhas dúvidas. Primeiro, turbulência. Não derruba avião. Já te falo, já digo. Não, essa frase aí eu ouço e ao mesmo tempo eu vejo, de vez em quando eu pego uns filmes, eu peço assim, filmes baseados em fatos reais com aeronave, e é uma coisa que eu ainda não estou convencido. Não derrubam. Não, Raio. não derrubam. Não derrubam. Se você observar os raios, o que é o raio? Ele vai energizar a aeronave com uma energia estática, tá? Nada mais do que isso, porque ele não está, assim, em termos técnicos, ele não está no solo fechando o aterramento, ok? Se você observar na ponta das asas, durante toda a asa, vai ter uns tubinhos pequenininhos, parece que aquilo lá são saídas estáticas. Então, o raio cai na aeronave, isso aí ele já sai fora. Então, raio, zero. Tá, aquele negócio lá que evita o congelamento. Mas congelou. Anti-ace. A gente chama de anti-ace. Mas e aí? Você tem 3 tipos. Você tem o elétrico, que ele vai aquecer o bordo de fuga da asa. O bordo de fuga é aquela parte da frente, o bordo de ataque da asa. Aquela parte da frente e o bordo de fuga traseiro. Ele vai aquecer aqui. Você vai ver aeronaves que tem uma parte metálica, tá? Ela não é preta e não é pintada, ela é no máximo. Sim? Isso daí ela é térmica, ou seja, ela fica constantemente, porque o avião voa a menos 60, menos 70 graus, em altitude de cruzeiro. Então ele esquenta isso daí. Você tem, como foi o caso dos aviões da Passaredo, você tem o anti-ace inflável, tá? Ele acumula uma borracha que ela se infla, então ela quebra as moléculas do gelo e ele sai. Tá? Então, assim, desde que esteja funcionando, no caso da Passaredo, houve alguns erros aí que levaram ao que aconteceu. Muito difícil. Não, Passaredo não. Passaredo não. Ela está impedida de voar. Você quer falar a empresa que você trabalha ou prefere não? Não, prefiro não. Tá. Então me diga uma coisa. Mas é uma grande empresa. Uma grande empresa, bem conhecida. Aqui eu tenho preferência por viajar. Eu sempre, apesar de aí eu posso falar na Gol, eu tenho uma aluna que era fazer direito, era minha aluna, muito esforçada, porque ela estudava durante os voos. Ela fazia voo internacional, então ela estudava durante os voos. E ela era casada com um jovem comandante. E, graças a Deus, se formou e está muito bem. A gente fica satisfeito porque ela é esforçada demais. Depois que ela fazia o serviço, ela sentava lá no... Chama Galéria? Né? Galéria. Galera. A Galley. Gabi. Ela sentava ao fundo e ficava estudando. Então, e aí ela mandava as perguntas, dúvidas, ela mandava por WhatsApp. Falava, professor, eu estou chegando aqui em Paris, me faz uma coisa. Bacana. Muito legal. E formou-se. Dentro do avião, entrar com alguma coisa estranha, hoje você acha quase impossível. Você falou com relação a aeroportos que tem uma salinha de embarque. A gente classifica esses aeroportos com nível de segurança. Então, vamos lá. Se você tem um aeroporto com nível de segurança abaixo daquele que você vai passar, por exemplo, você vai embarcar do aeroporto A, vai passar pelo aeroporto B para chegar no aeroporto C. O aeroporto A, ele tem um nível de segurança baixíssimo. A hora que ele chegar e você fazer a sua conexão no segundo aeroporto, tá? Você vai ter que passar por uma inspeção de segurança novamente. Mas eu vinha interior com Congonhas.
Eu vinha voo direto. Se tivesse que explodir alguma coisa, os caras Então, tinha me mas explodido no lá. mínimo o raio-x você passou. Cara, pô, vou te falar que na época não tinha nada. Isso a gente está falando de quanto tempo? Já um Não, tempo atrás. assim, na época que eu fazia isso, vamos falar por volta de, já tem mais, tem 20 anos. Não funciona mais assim. Hoje eu nunca mais voltei para esses pequenos aeroportos. É que eu fazia porque eu trabalhava muito como advogado de empresa que tinha filiais. Sim, Então, sim. Tinha que eu rodar. saía e de vez de eu ficar 6 horas na estrada, era 1h40. Então eu ia embora. Muito Fokker 50 que o pessoal falava. Pelo amor de Deus, você falou, viu, nunca tive um susto no Fokker 50, no 100 eu já tive. No Fokker 50 eu nunca tive um susto. Eu não sei, os bichinhos ainda voam? Acho que não. Não, o Fokker 50 aqui, o 27, eu sou da época do 27 ainda, Bandeirantes. Voei Bandeirantes. Bandeirantes. Voei Bandeirantes. Maquinão, tá? Eu te falo que é um maquinão. Bandeirantes você entrava assim, É pô. um maquinão. Aquilo é um trator dos ares. É mesmo? Um trator dos ares. Extremamente confiante. E é brasileiro. Né? Os caras fechavam a cortininha. O piloto ficava lá, fechava a cortininha. Você... Até tem uma história muito legal, muito interessante. Eu participei dessa transição do Fokker 27 para o Fokker 50 e Fokker 100. Fokker 27 ou Bandeirantes? Não, o Fokker 27 é um antecessor do 50. Acho que esse... A gente chamava ele de Alligator, era o jacaré dos ares. Quando teve os Fokker 50 e 27, a tripulação pós-voo, ela tinha que preencher um relatório de voo, uma folha, não era um livro. Você colocava, olha, consumiu tanto de combustível, fez assim, 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 então você colocava aquilo que o papel aceita tudo. Quando chegou os Fokker 100, isso a gente está falando da década de 90, né? Foi uma aeronave com uma tecnologia além daquilo que a gente estava preparado para receber. Então não tinha mais o relatório que você preenchia, eram disquetes. Acho que você deve recordar, dos computadores antigos, era um disquete, acho que era 3/4, chamava, era um disquete daquele. O Dove, ou a engenharia de voo, chegava, bom dia, colocava o disquete lá, gravava tudo e voltava. Então, não isentava de fazer o relatório, tinha que fazer. Porém, o que o cara colocava lá, é o que tinha que bater no sistema. Então, às vezes o cara falava, olha, eu pousei aqui com 200 km por hora. Chegava lá, não, você pousou aqui com 220. 220, o que acabou? Eu gastei mais pastilha de freio, eu gastei mais combustível, porque tive que abrir o reverso disso. Então, teve um confronto, assim, vamos dizer, um jogo de ego, né? Porque a tripulação estava de uma forma e chegou uma tecnologia completamente diferente. Você sabe que eu voei primeira vez Fokker 100, eu estava em Londrina e ia voltar para Fokker 50. E aí o pessoal falou, vai estrear uma aeronave aí, tá um monte de burburinho entre o pessoal do aeroporto, vocês vão fazer um voo de estreia com a não sei o quê. Eu falei, voo de estreia, esses caras, será que sabem pilotar essa porra? Era melhor o outro, tá todo mundo acostumado. E aí ele fazia barulho, né? Porque o Fox 50 fazia barulho. E quando ia subir, tremia, vai desmontar. Mas daí você ia acostumando, eu nunca tive um susto. Que é energia cinética, né? Você sabe disso, né? Não, eu não. Fokker 50 é energia cinética. Vai desmontar o avião. É a mesma coisa que você tem um veículo fora do sincronismo. É o sincronismo dos motores. Energia cinética. Bom, aí subimos aquele negócio com turbina. Só que tem um detalhe. O Fokker 50, eu vim ouvindo o barulhinho dele a viagem inteira. Esse aí subiu. Eu falei, caramba, quebrou os motores, não tinha barulho de nada. Eu falei, ferrou, nós vamos cair. E o pior de tudo, a menina chega, a comissária de bordo, em determinado momento falou, senhores, por favor, todos olhem para trás. Cara, eu não consegui olhar. Falei, a mulher vai falar, essa porra não foi barulho, parou. Ela vai falar, agora agacha, segura as pernas, porque nós vamos pro saco. Eu não olhei. Alguns olharam e falaram, não sei o que é, hoje é aniversário do piloto e nós fizemos um bolinho. Os senhores ajudariam a cantar parabéns? Puta, foi o melhor parabéns que eu cantei na... Ele é muito silencioso, ele é muito estável. Eu te falo assim, que o Fokker 100, ele teve alguns eventos, tá? Ele voava pela TAM,
teve alguns eventos que até tive a oportunidade, uma segunda oportunidade de estar aqui com você e te falar a respeito disso, que gerou um programa chamado CRM. Tá? O que é CRM? CRM é um controle de recursos de cabine, vamos dizer assim. Né? Alguns dos problemas que teve dos eventos que teve com a Falcon assim, foi a falta de CRM. Tá? A grosso modo, é aquilo, eu sou comandante, você é copiloto, você faz o que eu mando e, né, aquela arrogância, como foi o caso do Garcês. Teve muito. Isso que eu ia falar, ele foi alertado pra cacete. Então, Até do outro aeronave, você precisa de ajuda. Você, o cara, tá tudo certo. Numa segunda oportunidade, explicar o que gerou o CRM e onde está hoje, assim, não estendeu. Muito seguro, lá vem ele, é muito Não, seguro. além de ser seguro, assim, não ficou somente na cabine. Até equipe de terra participa disso. Nós somos validados no CRM anualmente, fazendo cursos, treinamentos, então, assim, risco zero. E os eventos que teve, um dos elos, como o Lito Souza fala, foi a falta de CRM, por isso que gerou os eventos que teve com o Capequim. Mas esse avião é extremamente seguro, tanto que voa até hoje. Me diga uma coisa, nós vamos encerrar, mas eu vou combinar com ele para fazer a segunda parte. E aí sim, vamos fazer a coisa mais trágica. Se ele topar e falar de acidentes mesmo, falar do que aconteceu, porque é muito seguro, mas me diga uma coisa, morte em voo. Eu tenho um amigo meu, amigo e irmão, Dr. Edson Ramuti, que é dono das Emagrecentes, que inclusive é nossa colaboradora aqui. Tem 450 clínicas no Brasil e algumas fora do Brasil, que ele estava num voo, ele é médico, cirurgião plástico, empresário de grande porte, mas ele estava num voo em que a pessoa começou a passar mal e pediram um médico e ele fez e conseguiu ressuscitar a pessoa que entrou em parada cardíaca. Ele não fala, não é parada cardíaca, ele fala parada cardiorrespiratória. E ele conseguiu voltar com massagem, com respiração boca a boca, as manobras de salvamento. Né? E é uma coisa que, infelizmente, pode acontecer. Você já teve algum caso? Há 2 meses atrás. É mesmo? No voo São Paulo-Roma, eu especificamente estava na porta da aeronave recebendo os passageiros ali, porque recolhendo até aquelas bagagens que são despachadas no portão. Né? E o passageiro passou, e eu ainda me lembro que eu interagi com ele, estava ele e a esposa, já era um senhor de uns 70 anos. Se ferrar. Ai, cara. 60 anos, e eles estavam felizes porque eles estavam indo para Roma comemorar o aniversário de 50 anos de casal. Poxa. E aí embarcou, gente. Eu sempre procuro, eu sou muito brincalhão, tá? Para descontrair, né, o pessoal. E aí eu me lembro que eu interagi com ele de alguma forma, poxa, parabéns, tal, não sei o que, e ele sentou. Na hora que estava encerrado o embarque, eu vi a comissária, olhou para mim e falou: chama a equipe médica, urgente. E eu vi ela já pegando o kit, primeiro socorro, que tem dentro do avião, todo avião tem, e correndo lá para trás. Eu já fui atrás e fui ver, era esse senhor. E aí ele entrou em parada cardiorrespiratória, por sorte, a gente sempre anuncia se tem algum médico a bordo para dar o primeiro atendimento. Tinha uma médica, muito competente, por sinal. E aí nós começamos ali aquele processo tal de tentar reanimar ele só ali no corredor do avião, todo passageiro olhando. E até que nós conseguimos puxar ele para dentro daquela galha central, era um avião grande, né? E fechamos a cortina para dar o atendimento para negócio mais preservado. Né? E ele veio a óbito. Infelizmente ele veio a óbito. E se é durante o voo? Onde guarda? Porque eu vi que eles tipo, tem um refrigerador, né? Não, no avião não. A gente preserva o corpo em algum espaço das naves, até nos próprios sarcófagos. Tá? Mas no porão, é gelado o porão? No porão, só que você não tem acesso da cabine de passageiros, não não tem? Porão, não. Aqueles caras que viajam agarrado na roda. Mas ele não passa para a área de passageiro, né? E morre congelado, tá? Morre congelado. Morre congelado.
Lembra que eu te falei com relação à documentação de voo que a gente brinca com o comandante? Tudo Aham. que está no porão, o comandante tem ciência. Então, por exemplo, eh, aqui em Guarulhos a gente carrega muito para outros países fruta, Certo, né, perecível. A gente tem um controle de temperatura no porão. certo. Se vai esquife ou defunto, a gente tem um outro tratamento para esse tipo de carregamento. Ele é tido como. Eu sei que é, é difícil falar, mas ele é considerado como carga, como tipo de carga. Um Sim, esquife é um não carro. é, não é. Então tem todo um preparo, tem uma manta que é para absorver qualquer tipo de líquido que possa exalar. E o comandante ele está ciente. É, animais vivos, às vezes você vai levar o seu petzinho e estou indo pôr no avião, o comandante tem que estar. É um documento chamado NOTCOC, Notificação ao Comandante. Então ele sabe que naquele porão X tem um animal vivo, seja ele qualquer animal vivo, tá? Não estou falando nem de pet. A gente carrega peixe, larvas, a gente É chamado de carga viva, carga né? viva, carga viva. Então tem todo um controle de temperatura, de climatização, oxigênio, então tem que ter isso daí. Fora isso, não tem, até tal altitude não vai ter mais oxigênio, então o pessoal entra, ó, tem gente que você pega, principalmente em países da África, né, o pessoal entra no trem de pouso, né? Você tem compartimento que você consegue ficar? Consegue, mas atingiu 30 mil pés, morre congelado. Pessoal, eu vou encerrar, agradecer o Anderson pela primeira parte. Nós extrapolamos. Por que, que nós não fazemos muito longo? Porque fica cansativo para ver. Aí o pessoal vê uma parte e aí nós vamos marcar para fazer a segunda parte. Aí nós vamos tirar mais do, mas aí do mais trágico. E eu vou não vou fazer piada, o assunto é sério, e vou só falar que voar, segundo Anderson. É seguro. Muito seguro. Eu atesto. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito.